Eu tô terminando esse livro aqui, A Startup Enxuta, e no livro ele traz um pensamento que ficou dentro da minha cabeça durante toda a leitura do livro, que é sobre produtividade para uma empresa. E ele cita que a produtividade não é cada funcionário individualmente estar no máximo da sua produtividade, produzir o máximo da sua função. Então, um desenvolvedor, por exemplo, uma pessoa que faz código, passar o dia inteiro fazendo código. A produtividade está em medir o que o time como um todo produz no final das contas. E por que isso é importante? Porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre por que eu acredito que os generalistas vão vencer no futuro. E os especialistas estão fadados a ser cada vez mais frágeis e talvez até acabarem. Acho que é muito difícil que você consiga se manter forte no mercado de trabalho, sendo bom em uma única coisa daqui pra frente. Eu vou trazer 5 motivos do porquê eu acredito nisso e de porquê eu acho que realmente você deveria, se você ainda não é um generalista, começar a buscar outras habilidades fora do seu campo de trabalho para poder melhorar, poder ter mais oportunidade e estar um pouco mais blindado no mercado de trabalho. O primeiro ponto, para mim, o primeiro fator, é que é muito difícil pensar estrategicamente quando você cumpre apenas uma única função. Por quê? Vamos lá. Se você já provavelmente viu na escola ou viu em algum lugar aqueles filmes do Charlie Chaplin, em que ele mostra uma pessoa trabalhando na linha de produção ali e essa pessoa vai fazendo apenas o único trabalho dele e ele não sabe o resultado final do que tá acontecendo, né? Vamos pensar, né? É uma coisa caricata que existia muito naquela época, mas vamos pensar na linha de produção original, né? O cara fazia uma peça de um carro, talvez uma única peça do motor de um carro, não era nem uma peça como o motor inteiro, e no final da linha de produção saía um carro. Esse cara, ele era muito bom em fazer aquela única peça. Vamos pensar um virabrequim de um carro. Mas ele não fazia ideia de como funcionava a montagem de um carro e como que o carro saía da linha de produção. Então ele era muito produtivo, era um cara extremamente produtivo, mas também era extremamente descartável. Porque ele era muito bom em fazer uma coisa que não era o todo, era uma parte só. Eu pensei numa analogia enquanto estava pensando no roteiro desse vídeo, que é um time de futebol. O time de futebol ele precisa funcionar como um todo. De vários esportes, se a gente parar pra pensar. Mas o futebol, vou pegar porque é o exemplo mais fácil para todo mundo. Digamos um zagueiro, um cara que joga na defesa. Se ele só cumprir a função, pensa que ele cumpra a função dele como um bom zagueiro numa linha de produção. O objetivo dele é afastar as bolas do adversário, chutar a bola para frente. Pensa que ele não conseguisse ver o campo inteiro. Ele não conseguisse ver o resultado do resto do trabalho das outras pessoas, que é basicamente como uma linha de produção muito grande acontece. Basicamente, para ele, o futebol seria chutar a bola para frente. Ele não saberia se quem fez o gol, como que funcionam as movimentações ali, se o goleiro do outro time tomou um frango. O trabalho dele é só chutar a bola para frente. Tirar a bola da área dele, mais perto do gol dele e jogar para frente. Então pensa que pensar estrategicamente, quando você não conhece as outras etapas do processo e quando você, inclusive, não sabe como fazer as outras etapas, é muito difícil. Esse zagueiro, por exemplo, ele não subiria pro ataque quando o time dele tá começando a atacar e tá num contra-ataque. Talvez fazer um gol no escanteio, porque o trabalho dele é só chutar para frente. Parece um exemplo meio bobo, mas é justamente para usar esse exemplo como uma ideia de, cara, quando você fica limitado a uma tarefa, você não cumpre mais uma função, fica muito difícil. Fica muito difícil. Você não consegue entender o todo. Inclusive tem uma posição no futebol que ela tá entrando em extinção, que é o segundo atacante, que é um cara que joga atrás do atacante principal. Só que a maioria dos times não jogam com 2 atacantes mais, há muito tempo. De 20 anos pra cá. Então essa posição desse cara, que é o segundo atacante, ela tá começando a ser extinta. O cara que era muito bom em ser segundo atacante, a não ser que ele seja o Messi,
ele tá fadado a fracassar. Porque os times estão jogando cada vez mais com 3 atacantes. Ou 2 pontas, 2 meias e um atacante só. Então, o segundo atacante, ele tá deixando de existir. Poucos times têm. E esse cara pode ser que ele era muito bom em ser segundo atacante, mas ele só era bom em ser segundo atacante. E aqui eu vou dar um outro exemplo, que é, por exemplo, um design de página, um web design. Eu já trabalhei com alguns deles e muitos que eu trabalhei tinham dificuldade em entender além do design. Eles eram muito bons em fazer o design, mas eles entendiam pouquíssimo de copy, por exemplo. Pouquíssimo de infra, de estratégia. Então, cara, eu preciso que tu faça uma página e ela não precisa ser só bonita, ela precisa ser rápida. E além de ser rápida, ela precisa converter. Então, o design ele teria que estar alinhado com a copy. Se o cara viu alguma coisa errada na copy, se o cara viu, ele tem que dar um palpite. Ele tem que, recebi isso daqui, eu acho que talvez esse ponto aqui não seja tão legal. Ó, eu tô fazendo essa página e eu vi que você colocou muito texto, ficou um bloco de texto muito estranho aqui. Será que não é melhor ajustar para ficar melhor a leitura e tudo mais? Então, a maioria recebia o texto bruto, passava a página e esse é o meu serviço, tá pronto, segue adiante. Então é muito importante pensar que você não consegue pensar o todo, você só vê a sua área. E se a gente pensar no mercado de trabalho, quem pensa estrategicamente tem chance de progredir mais do que quem só pensa na sua função. O segundo ponto é que você é completamente substituível quando você só sabe fazer uma coisa. A não ser que você seja, vou citar o Messi de novo, né? A não ser que você seja o Messi da sua função. E assim, se você tem dúvidas que você é o Messi da sua função, você não é. Eu não sou o Messi da minha função. Até por isso procurei melhorar em outras coisas. Mas, assim, pensando em copy, por exemplo. Pensando em copyright, que é basicamente o que eu faço há muito tempo. Não faço mais só isso, mas ainda talvez seja a minha parte principal. Se eu entendesse só de copy, se eu só escrevesse copy fria ali, o cara me contrata, eu escrevo, acabou. Hoje a gente sabe que tem inteligência artificial, tem coisa. Pode ser que ele precise contratar uma pessoa para escrever copy, mas às vezes ele vai contratar o mais barato porque ele sabe que tem uma inteligência artificial para ajudar a fazer. Vai desvalorizar o trabalho. Design, mesma coisa. Editor de vídeo, talvez também com a facilitação das ferramentas. Então, assim, você começa a se tornar cada vez mais substituível. E aqui você pode ser contra ou a favor de IA. O que eu penso é que existe um movimento gigantesco de grandes empresas com bilhões de dólares em caixa para que você use essas ferramentas. Você pode ir contra, tentar lutar contra isso, que provavelmente não vai acontecer, porque esses caras têm muito poder, ou aceitar. Então, se você pensa, se você tem o mínimo medo de que a sua profissão possa ser substituída por IA, ou porque eles possam pagar alguém mais barato onde você trabalha e tudo mais, você deveria ficar preocupado. Você deveria ficar preocupado. Eu fiquei preocupado. Quando explodiu a questão das IA, copy e tudo mais. Eu já estava no movimento, eu sempre gostei, fui muito curioso em aprender outras coisas, mas esse movimento fez com que eu acelerasse esse processo. Então você é muito mais substituível. Lembra que eu falei do cara lá, o cara que estava apertando uma porca lá no Charlie Chaplin. Esse cara ficou doente, esse cara teve problema, não vou trocar por outro. Se esse cara só sabe apertar essa porca, se o único coisa que ele sabe fazer é apertar essa porca, e quando ele pedir um aumento, eu vou substituir ele. Vou pegar alguém mais barato que sabe apertar essa porca. Essa é a realidade. Você queira aceitar ou não, essa é a realidade. Você é mais substituível. O terceiro ponto para mim é que a sua profissão simplesmente pode acabar. Quando é uma profissão extremamente especializada, a chance dela acabar é muito grande. A não ser que seja uma profissão realmente muito rebuscada, que exija muito de pensamento crítico assim e tudo mais, sua profissão pode acabar. Por exemplo, programador, eu acho que é uma profissão que nunca vai acabar. E eu acho que é uma profissão realmente ainda é um dos melhores mercados para se trabalhar.
Mas ao mesmo tempo você pode ser substituído. Substituído por um cara que sabe programar com IA, times reduzidos, esse tipo de coisa. É a realidade que a gente está vendo no mercado. Várias e várias empresas, desde a pandemia, estão reduzindo o tamanho de seus times de desenvolvedores. A profissão de desenvolvedor vai acabar? Não. Mas você pode ser substituído. Então os melhores vão ficar. E os melhores não são aqueles que só sabem fazer código, ou pior, né? Vão dentro da profissão. Aqueles que são especialistas em uma linguagem de código. São aqueles que conseguem pensar estrategicamente, conseguem pensar em outras coisas, em soluções e tudo mais. Então sua profissão pode acabar. Existem profissões que simplesmente acabaram completamente. Digamos, sei lá, datilografista, digitador. Tinha, no começo da era da internet, dos computadores, tinha uma pessoa que era especialista, né? O objetivo dela era digitalizar documentos, então ela passava o dia inteiro digitando, porque ela tinha feito um curso de digitação, ela sabia digitar muito rápido e as outras pessoas não sabiam digitar. Tocava com o dedo assim no teclado e ela sabia. Só que com o passar do tempo, todo mundo começou a saber mexer no computador e tudo mais, ficou mais popular. Então você não precisa pagar um digitador. Você pode digitar seus documentos. Você pode escanear e virar um PDF, extrair o texto. Então as coisas vão avançando e a sua profissão pode acabar. Tradutor de escrita, né? Não dublador. Dublador também é uma profissão que a questão da IA tá... Mas tradutor é uma profissão que hoje, cara, tá muito, 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 muito mais em baixa, né? A não ser os especialistas, aquele negócio que eu voltei a falar. Se você não for o Messi, o cara que é o grande tradutor de grandes editoras e tudo mais, cara, tu tá correndo perigo. Então, assim, tem essa questão de, porra, será que a minha profissão pode acabar? Acho que você tem que pensar um pouco nisso. Será que a minha profissão pode acabar? E aí vem uma questão que é o seguinte: quando você pensa em profissões que podem acabar, você tem que pensar se a sua profissão ela venceu o teste do tempo. Há quanto tempo que existe a sua profissão? A minha, por exemplo. Vamos pensar em copywriter, redator, pessoa que escreve para vendas. Existem pelo menos, sei lá, 100 anos. Com as variações e tudo mais, mas existe. Ela venceu o teste do tempo. Tem outros que venceram o teste que existiam há muito tempo, mas acabaram da mesma forma. Mas assim, será que a sua profissão é uma profissão estável, entre aspas, ou será que ela foi criada num momento para suprir uma demanda específica e agora ela está acabando? Por exemplo, uma profissão que eu acho que do jeito que ela nasceu, ela não... Ela chegou no seu teto já e está em queda. Social media. Se você for só um social media criador de post, cara, tu faz os posts e entrega para a pessoa, eu acho que é uma profissão que está fadada ao fracasso. Agora, se você consegue pensar estrategicamente, se você consegue pensar em, pô, não vou só entregar um post, eu vou pensar no resultado que ele vai dar de lead, de venda, de tudo mais. O que será que você consegue entregar a mais, né? Então, acho que pensar que a sua profissão pode acabar é um pouco amedrontador, mas faz sentido, faz sentido. É importante. O quarto ponto é que você é menos capaz de resolver problemas quando você só faz o que você é muito bom. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu sou copywriter. E aí uma pessoa me procura para fazer uma página de vendas. Se eu sou só um copywriter, essa pessoa vai ter que me contratar e contratar um web designer, no mínimo, um web designer, né? Para implementar essa página. Porque essa pessoa vai precisar colocar a página no ar. Agora, digamos que essa página vai sair R$2.000. Eu vou cobrar 1.000, o cara vai cobrar 1.000, tô dando números hipotéticos aqui. A pessoa vai ter que pagar R$2.000. Então eu já chego com ela com um problema, olha, aqui é a cópia, agora acha alguém para implementar. Se eu chego para essa pessoa e falo, olha, eu vou fazer tudo para você por 1.500.
e eu sei implementar. Então, tipo assim, eu sei mexer em Elementor, WordPress. Eu sei colocar a página no ar em HTML. Então, eu consigo hoje não só entregar copy, mas entregar a página pronta para a pessoa. Então, ao invés de criar um problema para ela, que é, tá aqui a copy, acha alguém para fazer. Eu resolvo o problema dela. Ela quer uma página de vendas. Ela não quer o texto num documento do Google, no Word. A copy, beleza, o teu trabalho é entregar a copy, mas e o próximo passo? Lembra da linha de produção. Se você só sabe a sua parte, a outra parte você não faz ideia de como faz. Então, digamos que essa seja a linha de produção. Então, você não olha para outra parte. Eu tô aqui muito bom em fazer copy, vou fazendo copy, vou fazendo copy. Chega um momento que os clientes param de fechar comigo porque eles pensam, pô, eu mesmo vou fazer a copy, mesmo que ela esteja meio peba, vou fazer ali com o ChatGPT e vou passar para um web designer, vou pagar só ele, não vou pagar você. Porque o trabalho dele é mais importante que o teu. Por quê? Porque a página precisa estar no ar. Mesmo que ele não pense estrategicamente. A página precisa estar no ar. Eu não sei colocar a página no ar. Digamos, a pessoa que vai pensar, pô, preciso de uma página pro meu negócio aqui. Eu não sei colocar a página no ar. É mais difícil colocar a página no ar em termos técnicos, né? Porque você precisa entender ali de mexer nas coisas e tudo mais. É mais difícil colocar a página no ar. E ela pode dar erro. E ela pode não funcionar. O texto, eu vou fazer no ChatGPT mesmo. Ele não sabe se vai estar bom, se vai estar ruim, mas eu vou fazer. Então, quando você pensa só no seu trabalho, você não consegue você não consegue resolver o problema da pessoa. Esses dias eu estava conversando com meu sócio, que tem uma produtora de vídeos, e ele lembra que lá atrás, quando ele começou, ele tinha uma pessoa só para decupar vídeo. Tinha pessoas muito especialistas em decupagem e um outro especialista só em legendar vídeo. Hoje em dia, o Premiere, ele decupa para você, ele faz a transcrição de todo o vídeo e corta todas as pausas para você. E ele tem uma ferramenta de legenda automática. Esses dois caras pararam de existir. Se ele só fosse um decupador, se ele só fosse um cara que colocasse a legenda, acabou. Acabou. Era uma linha de produção. Decupa, passa pro próximo. Decupa, passa pro próximo. Se ele não sabe entender o vídeo como um todo, acabou. Acabou. Então, eu acho que essa questão de resolver problema é o que talvez mais penda pro lado do generalista. E eu percebi isso na minha profissão. A partir do momento que eu comecei a resolver problemas e aprender outras habilidades, é que eu começo a ser mais valioso para os meus clientes. Então vamos pensar, dar um exemplo aqui. Recentemente eu fiz uma página de vendas para uma venda, assim, que tinha um formulário de aplicação e tudo mais. E eu fiz toda ela, basicamente. Então eu fiz a copy, eu fiz a estrutura da página, o design da página, fiz a parte das automações que precisa para poder fazer gerenciamento, jogar em planilha e tudo mais. Tudo. Entreguei pronto. Tudo. Agora, se eu soubesse só fazer a copy, cara, a pessoa precisa de todo o resto. Percebe como isso é muito difícil? É muito difícil. Você precisa aprender a resolver problema. E para resolver problema, você vai precisar saber fazer as outras habilidades. Não quer dizer que você não vai ser melhor em uma. Eu sou muito ruim em design. Tô aprendendo, tô melhorando, mas ainda sei que não sou bom. Então eu tenho cada vez estudado mais, pesquisado mais referências e tudo mais. Mas eu sei fazer. Eu sou melhor em uma coisa, mas eu sei fazer as outras coisas. Então, os vídeos aqui do canal, eu faço o roteiro, eu gravo, eu edito, eu faço as thumbs, eu agendo, tudo. Sou melhor em edição do que thumb? Sou. Consigo fazer mais rápido. Sei usar as ferramentas, mas eu consigo fazer toda a cadeia, do começo ao fim. Não preciso passar para outra pessoa terceirizar. Porque eu sei fazer. Então, isso puxa justamente o próximo ponto para mim, que é o 5. Que você tem mais dificuldade de criar projetos pessoais. Se você só é bom na sua área, é muito difícil que você consiga ter um canal do YouTube, por exemplo. Eu não sei editar de jeito nenhum. Você tem que aprender. Você vai sempre pagar uma pessoa? Se você não puder pagar, e se ela cobrar muito caro? E eu acho que até quando você pode pagar, é bom que você edite nos começos. Eu falo para os meus clientes, é bom que você edite seus vídeos no começo. Para você saber o que você vai cobrar da pessoa.
Se você não sabe o que é bom, como que você vai cobrar algo bom da pessoa? Então, acho que esse último quesito é um quesito que é muito importante pra mim. Ter os meus projetos pessoais, ter as minhas coisas pessoais. E se eu não souber fazer essas outras coisas, como é que eu vou vender algo meu com uma página de vendas? Como é que eu vou ter uma aula isca, por exemplo? Como é que eu vou ter uma coisa na internet? Como é que eu vou ter um negócio na internet, começando com um projeto pessoal, se eu não souber fazer as outras coisas? E eu vejo que no mercado da internet, de criação de conteúdo, quando o mercado começou, muita gente tinha isso. Muita gente tinha isso. Então, cara, eu vou fazer tudo, porque isso aqui pode dar dinheiro e tudo mais, eu vou fazer. E todo mundo fazia tudo. Aí o mercado deu uma expansão muito grande, começou a aumentar time, ficar times gigantes, inchados, cada um fazendo exatamente a sua coisa, especialista e especialista. E agora, em 2025, várias empresas estão cortando o time ao máximo. E aí, quem fica? Ficam as pessoas que conseguem se tornar mais importantes. Os especialistas? Não, os generalistas. Aquele cara que sabe fazer mais de uma função. O cara é filmmaker e editor de vídeo. Pronto, não precisa ter um filmmaker e um editor de vídeo. Eu só sou filmmaker, não sei editar. Sei muito bem captar, segurar a câmera e tudo mais. Pode ser que a sua filmagem seja muito melhor do que a do outro. Mas será que num time pequeno, num time menor, você vai sobreviver? Eu penso muito nisso. Eu penso muito nisso. Todo santo dia. Então eu venho desenvolvendo habilidades que possam complementar o meu trabalho. Hoje eu tenho um cargo de gerência dentro da empresa que eu trabalho. E eu comando as pessoas lá dentro. Acho que tem 15 pessoas em que eu direciono tudo. Então eu não sou mais só um copywriter. Eu passo as demandas, eu cobro, eu analiso o tráfego, eu vejo se o tráfego está funcionando, eu vejo tudo. Mas isso não foi porque alguém me mandou. Eu corri atrás de aprender essas coisas. Entrei nem como copywriter, entrei como social media. E comecei fazendo post para o Instagram. Escrevi o post, escrevi a legendinha, toma aqui. Era isso que eu fazia no começo. E hoje eu faço uma infinidade de coisas. Sei fazer. E sei passar para a pessoa fazer. Ontem mesmo tinha que fazer uma alteração básica numa página lá, que eu vi. Eu não preciso passar para o web design, eu vou lá e resolvo. Resolvi na hora, em 2 minutos eu resolvi. Então, eu não tô falando isso de mim. O meu sócio é assim, o cara que aprendeu outras habilidades. Conheço outras pessoas que trabalham e que vão aprendendo outras habilidades. E essas pessoas vão se tornando mais indispensáveis. E essas pessoas vão conseguindo vencer e se manter no mercado de trabalho. Porque acho que essa é a grande realidade. Você precisa ter medo da sua profissão acabar. Porque eu tinha. Eu tenho ainda. Então eu vou aprendendo outras coisas. Eu só trouxe basicamente problemas nesse vídeo, né? Por que eu acredito que você precisa ser um generalista e não um especialista? Se você quer que eu faça outro vídeo aqui mostrando como eu tenho estudado, como que eu tenho aprendido outras coisas fora da minha área de trabalho, para poder me tornar um generalista melhor, né? Porque não adianta você saber fazer tudo e não fazer nada bem. Você precisa fazer várias coisas e pelo menos minimamente bem. Me diz aqui nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo. Talvez, quando você está vendo esse aqui, esse vídeo já tenha saído. Se ele tiver saído, ele vai estar aparecendo aqui na tela. Se não, vai estar aparecendo outro vídeo bom também. Ou outro vídeo ruim também, se você acha que esse vídeo foi ruim. Deixe sua opinião nos comentários, o que você acredita disso, se você discorda completamente de mim. E bora trocar uma ideia. Um abraço e até a próxima.